Então vamos lá. Primeira coisa a ser feita, então, nós vamos marcar os topos e os fundos do gráfico diário. Então aqui é topo, no 620, 61,020. Ok? Marco o fundo. Temos um fundo aqui. Sumiu a linha. Temos um fundo aqui, nos 58 mil pontos. Temos um fundo aqui, nos 57.500. Ok. Então eu já visualizei que aqui tinha também, né, se a gente estivesse marcando hoje, tinha que ter marcado também aqui, ó, esse topo, que era resistência e viria como suporte. Como a gente já viu que ele já passou direto, não respeitou, então não vai considerar ele. Tá? Então marquei os pontos suporte e resistência do diário. Bacana. Em cima disso, eu vou ajustar esses pontos lá nos 60 minutos. Tá? Ajustar esses pontos lá nos 60 minutos. Como é que eu faço? Pego daqui, teve a virada de contrato, né? Pego daqui 60, 670. Ok? Pego isso aqui, puxo para esse fundo. 57, 190, 57, 200. Pego esse aqui, ajusto para cá. Então, 57, 960. Beleza. Esses são os pontos de suporte e resistência, tá, mais fortes do gráfico. Onde o preço chegando, a gente vai ficar atento, tá? Principalmente no tempo maior de tendência, né? Ok? Para poder abrir a operação, ou se tiver vendido, ficar atento para apertar o stop e por aí vai. Tá? E aí agora nós vamos marcar o tempo gráfico, os suportes e resistências intermediários, que vão ser usados no gráfico de 15 minutos ou 25R, né? E também no gráfico de 5 minutos. Como é que eu faço isso? Jogo no 25R, marco no 50R os topos e fundos dele. Os últimos. Então aqui tem topo, aqui embaixo tem fundo, né? Aqui tem um topo, aqui embaixo tem um fundo, e temos dois topos aqui que vai representar, quanto mais próximo tiver, é a região de possível consolidação. Tá? Pegamos esses pontos aqui e vamos ajustar eles lá no 25R. Para poder usar no 15 minutos, 25R. Vamos lá. Aqui, ajusta ele um pouco. Ajusta ele aqui para o fundo. Aqui está no topo. Aqui está no topo. E temos os pontos de suporte e resistência do 25R. Pontos para ficar atento. Tá? Abrir posição ou, se estiver posicionado, tá? Já vim apertar o stop. Esses pontos aqui são linhas contínuas. Então, é para a gente poder usar, ó, assim. Okay? Então esses aqui são os pontos do 25R. Só que para ele não ficar muito cheio de linha, o que acontece? Olha, tá vendo que aqui não veio marcado o 25R. Né? A gente usou as marcações de suporte e resistência do 60 para usar no 15, porque se você for riscar tudo no 25R, né, ele vai ficar todo listrado, e fica até ruim na visualização do seu gráfico. Esses pontos aqui, quando ele aparece mais próximos, né, é para você ficar atento de possíveis regiões de consolidação. Então o preço foi lá, consolidou, o preço consolidou. Tá? E aqui não tem ponto de suporte e resistência pro 25. Né? Então o que significa? Ele, acima dos 59.525, ele abre espaço para ir buscar lá os 670. Ter perna assim, ó, direto, igual essa aqui. Tá vendo? Ter pernas mais longas, igual essa aqui também. Ó. Rompi o 525, vim de pernas mais longas.
longas, tá? Isso facilita até para a questão de se você está comprado, né, não tem nada no meio do caminho que possa te interromper, né, nada importante no meio do caminho que possa lhe interromper. Bacana? Então nós temos aqui ponto de suporte e resistência. A mesma coisa aqui para baixo, ó, ele perdendo 58,445. A próxima parada é só lá embaixo, no 57,960. Perdeu 960, vai lá para o 190. Esses são os pontos de suporte e resistência, tá, do 25R no momento. Ok? E aí nós vamos marcar pontos de suporte e resistência do 25R que vão ser importantes, tá, no 5. Ó, no 12, perdão. No 12, que é os 5 minutos. Né? Então, esses topos aqui formados, ó, eles não são importantes nesse tempo gráfico. Eles são importantes num tempo gráfico menor. Então, o que a gente faz? Pega ele aqui, marca. É uma linha contínua também. Só que ele fica desta maneira aqui. Ó. Opa. Ele não aparece no 15, não aparece no 60, só vai aparecer no 5 e no 1. Pronto. Essa linha aparece só no 60. Essa linha aqui, ó, não vai aparecer no layout do 60. Deixa eu colocar isso. Essa aqui não aparece nos 60 minutos, para ele não ficar todo listrado. Essa aqui não aparece nos 60 minutos. Essa aqui também não. E aí nós temos os pontos aqui agora, que aparecem só nos 5 minutos. Ok? Então nós temos esse topo, passou dele esse topo. Não precisa marcar esse topo, porque já está próximo da linha forte. Bacana? Para trás, tem alguma coisa? Não tem, não tem. Aqui embaixo não tem nenhum topo, passou direto. Então não tem nada por 5 minutos. Aqui embaixo, nós temos aqui um fundinho intermediário, que dá para considerar. Olha aqui, ó, para o tempo menor. Olha assim, ó. Resistência no meio do caminho. Ok? Serviu depois, né, como suporte lá atrás. Olha lá. Ok? Suporte, resistência, mas não vai influenciar no 25, vai influenciar só no 5. E aí nós temos os pontos de suporte e resistência também, tá, dos 5 minutos. Ok. E agora nós vamos ajustar isso aqui lá no 12. Né? Eu sei que, olha, o 60, 470, 245 e o 590 tem que ajustar. Então vou lá para o 12. E ajusto lá em cima. Volto o gráfico. E ajusto aqui. É para cá. E esse aqui é para cá. Lá embaixo. $590. Tá certinho. Deixa eu dar um zoom aqui. Só ajustar ele aqui. Ok. Aí agora eu estou no gráfico de 12. Estou no gráfico de 12. Né? Vou marcar os pontos para servir lá no gráfico de scalping, que ele tem espaço para andar. Né? Vamos ver se sobrou algum. Como está congestionado, vai coincidir muitos pontos. Né? Vamos lá. Posso ajustar essas linhas que são do 25 para o 12? Poder eu posso. Não vai fazer tanta diferença assim não. Tá? Porque são todas as movimentações, lembrem, não é o ponto fixo, né? São regiões. Ó. Aqui é uma região, né, de suporte e resistência. Aqui é uma região de suporte e resistência. Então, se você ajustar aqui para o número redondo, por se tratar de um suporte, de uma resistência de um tempo maior, olha só, não faz tanta diferença. Tá vendo? Ele trabalha em cima dessa linha. Né? Ok?
Então vamos lá. Aí agora eu vou marcar os suportes e resistências para o gráfico de 1 minuto, né? Para operar o scalp, ficar de olho lá em possíveis rompimentos de price action, né? Apertar o stop se eu tiver comprado, estiver chegando no suporte e resistência, e por aí vai. Vou pegar o gráfico daqui de 12 e vou marcar as linhas pontilhadas. Só que essas linhas pontilhadas, elas só aparecem no gráfico de 1 minuto. Olha lá. Não aparece, não aparece, não aparece. Tá vendo? E aí eu venho cá e copio para os pontos do 12. Aparentemente aqui fica bem apertado. Tá? Fica bem apertado. Mas no gráfico de 1, a gente sabe que se a gente der um zoom aqui, ele tem muito espaço para andar. Então vamos lá. Aqui, ó. Tá igual, olha lá, o suporte e resistência está igual. Aqui não precisa marcar, porque está perto do mais forte. Para baixo aqui, ó. Aqui para baixo eu volto o gráfico e vejo se o 12 tem suporte e resistência lá. Ó. Tem aqui. Tem aqui. Ele tem aqui. Opa. Vamos lá. Ó. Ele tem aqui. E ele tem aqui. Vou jogar lá no 5. Volto tudo. Jogo no 5 e ajusto. Ó. Essa aqui eu puxo para cá. Suporte e resistência. Essa aqui eu puxo ela para cá. Vai ficar no ajuste. Essa aqui eu puxo ela para cá. A próxima está certa. Essa aqui eu puxo ela para cá. Lá para cima não importa. Vamos lá. Lá atrás, essas duas aqui. Região de possível congestão. Ajusto essa aqui e essa aqui para baixo. Para cima tem alguma coisa? Não. Só lá para baixo agora. Ajusto aqui. Ajusto aqui. Ajusto essa aqui para cá. Isso aqui um pouco. Deixa eu ver. Opa. Deixa eu ver se tem alguma coisa para baixo. Tem.
ajustada, 517, beleza, 317 tá ok, essa aqui eu ajusto ela para cá, essa aqui para cá, essa aqui para cá, e agora ficou certinho. Pronto. Dessa forma, você tem um bom espaço de suporte e resistência já ajustado, e você vê que as linhas que aparentemente estavam, deixa eu voltar tudo lá, que as linhas que aparentemente estavam, né, muito próximas, né, você vê que quando você vai aproximando o gráfico, olha lá, você vai aproximando o gráfico, ela, deixa eu ajustar aqui, olha, ela tem um espaço bom para andar o scalper, ó, 200 pontos. Aí aqui a região de atenção, tá vendo? Ó, espaço curto nesse tempo gráfico. Aqui ó, tem facilidade para andar. Olha lá, as pernas vêm maiores. Aqui ele trava, né? Então você vê, visualiza, se está muito próximo um do outro, vou limpar o gráfico aqui para vocês verem. Se está muito próximo um do outro, a velocidade que tem para poder andar o movimento. Tanto no scalper, esse scalper aqui às vezes tem até mais alto, monta um pivô aqui, ele tem mais facilidade, ou não. Aqui se ele vai fazer possivelmente uma congestão, olha lá, linhas muito apertadas, ele forma lá a congestão dele. Tá? Para a tendência, quando você joga isso, deixa eu só salvar aqui, só para vocês verem como é que fica depois o ajuste. Para a tendência, eu vou colocar no dólar aqui e voltar só para atualizar em todos os tempos gráficos, em todos os layouts. Olha como é que fica. Você vem aqui no índice, no gráfico de 1 minuto. Opa, no InV, né? Tem que copiar aquilo ali e jogar no... Marquei no Infoot, né? Vamos lá. Você vem aqui, ó, e visualiza que o gráfico de 1 minuto, ele fica todo rabiscado, mas para você ver todas as linhas, você tem que dar um zoom out, né? E as linhas intermediárias, elas têm que mostrar no gráfico de 1 minuto, principalmente para se você está chegando num ponto de suporte e resistência, para você ficar alerta. Ok. Mas quando você joga nos layouts maiores, ó, 12R, aquelas linhas pontilhadas já não aparecem, ó. Só vão aparecer os suportes e resistências, olha, do tempo dele. E tem espaço para andar. Aqui, ó, entre um e outro, olha lá, 500 pontos, né? Ó, aqui, entre um e outro, 170, mais apertado, 195. E só vai aparecer as linhas de suporte e resistência dele. Quando você estiver operando, seu gráfico não fica nem todo rabiscado. Você está operando aqui, você sabe que está na congestão. Pô, por que não ficou aqui todo traçado e você está marcando só lá em cima e só lá embaixo? Não ficou as linhas intermediárias aqui mostrando que isso aqui é topo, isso aqui é topo. Porque você não precisa disso, você está vendo o gráfico, né? Você está visualizando que tem vários topos e fundos aqui, que o mercado aqui está travado, ele está difícil. E onde que estão os pontos principais? O topo da congestão e o fundo da congestão. Pronto, acabou, você não precisa mais do que isso, né? Esses topos e fundos aqui, eles vão ser influenciados lá dentro do gráfico, né? Aqui dentro do gráfico menor. Quando você joga lá no 25R, por exemplo, que é o 15 minutos, ó, vou até colocar no tempo gráfico, tá, para vocês verem. Lá no 25R, olha lá, ele só tem os pontos de suporte e resistência dele, que tem espaço para andar. Ó. Olha lá, 500 pontos, né? Acabou coincidindo esses pontos com o do 12, né? Porque está congestionado. Se rompe o 525, ó, ele tem espaço para andar mais, tá vendo? Se possivelmente, às vezes, vê um pivô, vê um PA, né? E para fazer repetir outras pernas desses. Esses topos e fundos aqui só são importantes no gráfico menor, né? E quando você joga lá no 60, só vai aparecer, ó, a movimentação livre. Vamos lá, faltou só tirar isso aqui, ó.
do gráfico diário. Eu não preciso vir aqui e marcar... Ah, tá, é por causa do que está no... É por causa do layout aqui. Peraí, esse aqui também apareceu. É por causa do layout aqui de 60 minutos, ó. Tá vendo? Esses são os pontos importantes do gráfico de 60 minutos. Além disso, tem as médias, né, para servir como suporte de resistência móvel. Mas eu sei que eu não preciso vir aqui e marcar esse topo e esse topo. A movimentação livre é desse fundo para esse fundo. Falhou nesse topo, o que os 60 minutos faz, por exemplo? Falhou nesse topo, apontou para baixo, ele está vindo buscar esse fundo aqui. Se vai vir poluído, se vai vir, né, de forma bem difícil, isso é consequência. Olha só, esse fundo e esse topo já teria sido marcado, que ele veio do contrato antigo. Olha aqui para você ver. Ó. Falhou no topo, vem descer, ele está caminhando para buscar aqui. O que vai acontecer depois, ele vai marcar depois. Mas, por exemplo, se você entrou num trade dos 60 minutos, por exemplo, né, e você quer ver o espaço que ele tem para andar, você sabe que comprando aqui, a resistência que tem para impedir ele é lá em cima. Mas pode criar, sim, alguma dificuldade de passar desses topos? Sim. Só que você não precisa marcar ele, senão o seu gráfico vai ficar todo rabiscado. Você não vai enxergar nem o candle direito. Né? E se você colocar no candle, olha, 60. Opa. Aqui ele não tinha ajustado, né? Se você colocar aqui no gráfico de 60 minutos, ó, e ir reduzindo, ó, olha lá. Está marcado lá em cima e marcado lá embaixo. São os pontos principais desse tempo gráfico. Você está enxergando que aqui tem, se você comprar, você está enxergando que aqui tem topo e que aqui tem topo. Mas você não precisa marcar ele. Ok? Se você joga, vamos lá, no gráfico de 15 minutos, por exemplo, está lá. Fundo, topo, topo, topo. Está lá os pontos de suporte e resistência dele. Né? Aí você vai reduzindo, vai jogar lá no gráfico, vai operar o gráfico de 5 minutos. 12R, 5 minutos. Olha lá, topo da consolidação, fundo da consolidação. São os pontos importantes. Se eu vendi aqui, ó, eu quero buscar lá embaixo. Né? Se vai vir ou não, se vai vir ó, congestionar, você vai saber depois. Né? Você vai saber depois. O que você tem no meio do caminho para analisar? As médias. Ó. Vendi lá em cima, por exemplo. Congestão. Aí eu vou vender lá em cima. Vendi. O que eu tenho? Eu sei que a média vai me dificultar. E eu sei, eu preciso marcar aqui. Eu já estou visualizando que esse fundo aqui, ele pode me dificultar, mas meu alvo é lá embaixo. Isso aqui são pontos de marcações do price action. Por quê? O que você tem que entender? O que vai vir aqui depois, se ele vai vir direto ou não, você vai saber depois que você entrar. O que você quer é isso aqui, ó. Vamos lá. Você comprou um suporte, ó. Comprei suporte. Onde que eu quero o alvo? Resistência. O que vai vir depois aqui? Ó. O que vai vir depois aqui? Eu não sei. Você espera sim que ele venha direto, ó. Tá vendo? Que ele venha direto. Tudo bem? Então, por isso que não tem muitas vezes a marcação no tempo gráfico, porque às vezes você está operando 5 minutos e fala, pô, tem topo ali, é resistência. Não. Olha, ali pode dificultar. Esse topo é resistência de um tempo menor. Para esse tempo, você espera que ele se movimente livremente nesse espaço. Né? E você enxerga os pontos, tá, com dificuldade. E a mesma coisa quando você joga lá no 1 minuto, por exemplo. Aqui nós estamos com 5R, eu vou jogar 1 minuto. Que aqueles topos lá que não estão marcados no 5 estão marcados aqui. Então, por exemplo, olha, vamos supor que você vendeu aqui. Tá? Imagine que você vendeu aqui. Onde é que tem resistência? Onde é que tem suporte? Aqui embaixo. O suporte é aqui embaixo. Né? Você sabe que aqui tem suporte, mas não tão importante quanto lá de baixo. E aí, olha lá, ele vai direto e busca até o outro. E para no outro. Tá vendo? Na compra, você comprou o suporte.
se ele vai direto ou não, ó, vai até aumentar do caminho. Olha lá. Tá vendo como é que o topo não é tão importante? Ó, o topo aqui não é tão importante para você ficar marcando, seu gráfico ficar todo riscado. Se você comprou aqui para Price Action, seu alvo é lá em cima. Vai direto? Não sei. Mas, olha lá. Depois ele faz a marcação. Mesma coisa que na venda. Se você vendeu por acaso, aqui, você sabe que, vamos lá, aqui vai te criar uma possível dificuldade. Aqui vai te criar uma possível dificuldade. Mas seu alvo, onde é que é o suporte importante? É lá embaixo. Não são esses. Tá? Se testar aqui de novo e segurar, aí ele pode ser que venha uma marcação considerável. E aí? Foi lá direto. Passou direto por esses pontos que são menos importantes. Então, quando você for fazer as marcações do seu tempo gráfico, né, o que você tem que fazer? Começa do tempo maior e vai ajustando. Você vai marcar suporte e resistência do diário para operar os 60 minutos. Você vai marcar suporte e resistência do 60 para operar o 15. Você vai marcar suporte e resistência do 15 para operar o 5 e do 5 para o 1. Só que no 1 minuto, tudo isso para trás é importante. Do 5 só é importante do dele, né, do tempo maior do que ele para frente. Tempo menor do 5 não importa, ele atropela, ele passa direto. Entenderam? Então olha só, o que o índice tem aqui? Vou colocar aqui no 12R. Deixa eu ver aquele ombro, cabeção, ombro ali rapidinho. Ah lá, ele passa direto ali, aqui eu pulei. Ó. Aqui eu pulei. Né? O que nós temos aqui? Para o scalper, né? Para o scalper, eu deixei um espaço para ele movimentar. Para ele possivelmente fazer as pernas dele maior. Se vir compra aqui, por exemplo, se eu quero. Qual que é a minha dificuldade? Né? Vamos supor, tem um pivô aqui. Como é que a gente interpreta isso? 1, 2. Tá? Meu alvo está aqui. Vamos colocar que o meu alvo tivesse um suporte aqui no meio. Aqui, ó. Como é que você vai analisar isso? Você vai analisar que, olha, tudo bem. Tem 1, 2, meu alvo está lá em cima. Mas é melhor ficar esperto quando ele passar do 800 ali. Pode ser que ele não busque meu alvo, bata aqui e volte a cair. Entendeu? Então, é possíveis momentos que possam dificultar ou facilitar o seu trade. O que seria facilitar o seu trade? Vamos imaginar que, olha lá, você pegou esse retorno à média aqui. Né? Essa situação aqui que eu até exemplifiquei agora. O que você vai ficar de olho? Nós temos aqui perna 1, 2, 3. Beleza. Aí você pegou o retorno à média. Fique atento que tem resistência. Pode ser que o seu trade não vá buscar lá em cima. Eu tenho resistência no meio do caminho e resistência no meio do caminho antes dele atingir. São momentos de alerta para você apertar um possível stop para não deixar voltar muito e não acontecer isso aqui. Que ele veio, bateu na resistência e depois voltou a cair e não volta mais. Entendeu? Então, suporte e resistência, você vai operar rompimento. Né? Esse suporte de resistência, você vai operar rompimento. Se está montando alguma operação de rompimento aqui perto deles. Ou você vai operar da seguinte forma. Estou comprado e ele está aí no meio do caminho para dificultar meu alvo. Ou também, uma terceira possibilidade é, caiu forte, escorregou forte, ó. Escorregou forte. Pô, tem um ajuste, mas também tem suporte. É comprar no suporte. Você pode até comprar no ajuste, são 2 pontos de suporte e resistência. Né? O ajuste serve como suporte, que a gente já viu aqui, ó. Escorregou forte, veio esticado. Se veio esticado, é compra. Ok? Possível compra. Se você não está fazendo nada, é possível compra. Se você está vendido, possíveis alvos, ou se seu alvo, você planejou um alvo além disso, que não tem nada demais em você escolher um alvo além disso, são pontos de alerta. Que pode ser que daqui não passe. Então, aperta o stop. Se passar, ótimo. Se não passar, você não deixa voltar muito. Olha lá.
Deu para entender? Ou ficou alguma dúvida? Na hora da marcação e tal, pode perguntar. Aí eu vou salvar aqui, ó, como é que eu publico para vocês? Eu venho aqui, faço a marcação, vou no gráfico limpo, tiro isso aí tudo, né? Vou no gráfico limpo, jogo aqui num 12R que dá para aparecer tudo, ó. Olha lá. Joga aqui no 12R e aí vocês conseguem pegar lá os pontos de suporte e resistência. Se ele começar a aproximar daqui, ó, se ele começar a aproximar daqui, né? O que acontece? Eu vou lá no input e atualizo de novo. E aí o que vocês têm que entender? Olha só, como é que ele sai de uma resistência forte e ele está vindo buscar a sua resistência, o seu suporte forte, que é aqui. Né? Então serve como projeção do mercado. Falhou aqui, apontou para baixo, você espera que ele venha buscar essa linha preta. Só que ele vai ter as dificuldades do tempo menor, que você estiver analisando. Né? E pode ser, lógico, suportes e resistências são renovados. Então, por exemplo, os mesmos suportes que eu marquei aqui, não vai prevalecer até o final do contrato vigente. Como é que vai funcionar? Vou até colocar no dólar aqui, como é que você renova pontos de suporte e resistência e faz as novas marcações. Tá? Deixa eu só, próximo passo aqui, ó, a gente anotou do input, né? Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, ó. Tem que vir aqui, ó. Aqui. E marcar. Aqui no 600. Eu vou lá e escrevo, porque está no input, tem que passar ele lá para o outro. Aí eu vou lá e marco, ó. 60, 550 é forte. Coloco uma coluna forte aqui, escrevendo no papel. Olha lá, forte. 57, 960 e 57, 190. 57, 190. Intermediário, que são as linhas contínuas. Eu vou lá e marco. 60, 445, 60, 275, 59, 525, 280, 040, 445, 58, 445, 57, 550. Pronto. As mais fracas. Mais fraca não significa menos importante, né? Olha aqui, ó. Tá. Aí eu vou marcar 59, 940, 59, 840, 180, 960, 58, 960, 58, 880, 58, 600, 520, 315, 130, 700, 57, 700 e 57, 300. Vou lá no código vigente. E a única coisa que eu tenho para fazer é vir aqui assim, ó. E colocar nas linhas, ó.
vou digitando aqui, vai acabar ficando um número redondo. 550, isso aqui aparece em todas. Marco a forte, 57.960. R$57.190. Marco as intermediárias. 60.445. Não aparece no layout dos 60 minutos. E marca as outras linhas. R$59.940. E aí, depois que você marcar,
Lembra que dá uma diferença de spread, né, de tamanho de box? Você volta aqui e só faz os últimos ajustes. Ó. Olha lá, os últimos ajustes. Por causa da diferença de spread, de box. Ó. Tá vendo? Volta lá e pode dar o último pente fino lá. Aqui. Olha lá, marca aqui, olha como é que é. Aí ele fica alinhado, ó. Marca aqui, tá vendo? Lá tá certo. Lá em cima tá certo. E para trás aqui, tem que acertar, não. Tem que esperar bater lá. Só ver o 5R aqui, ajustar. Olha lá, tá certo. Lá em cima tá certo. Aqui tá certo. Para cima ajusta. Opa. Ó. O resto tá certo. Só esse aqui, ó. Não, aquilo é lá da frente. E aí você faz o último ajuste por causa da diferença, por causa dos juros, né? Que dá diferençazinha e dá a quebra de box. Pronto, tá com suporte e resistência marcado. E aí é tomar a decisão. Ficar atento. Olha, vai abrir a operação de venda aqui? Cuidado. Vai operar aqui dentro? Cuidado. Né? Região de suporte e resistência estreita, chance de consolidar. Significa que vai consolidar depois? Lógico que não. Mas é uma atenção. Tá? Esse suporte e resistência amanhã continua? Bem provável que não, porque vai fazer as novas movimentações. Tem suporte e resistência que ele vai passar direto e a partir de amanhã pode ser que ele seja desconsiderado. Pode ser que ele venha formar aqui, ó, olha o 12R. 12R, por exemplo, pode ser que amanhã ele venha romper, montar pivô e romper para baixo, e aí ele vai ter uma linha aqui, ó. Uma linha aqui de suporte e resistência para ele, que vai representar lá dentro no 1 minuto para você operar, tá? E aí você vai fazer as tomadas de decisões em relação à movimentação, tá? Todo suporte para ser comprado? Lógico que não, né? Uma hora ou outra ele pode ser, de preferência que você vai operar, é quando ele vier esticado. Veio esticado, você pode comprar, tá? Se não veio esticado, você vai operar o rompimento. Em vez de operar contra a tendência, você vai tentar operar a favor da tendência. Então é assim que eu tomo as decisões em cima de ponto de suporte e resistência. Pode ser que alguma vez dê errado? Claro que sim. Né? Entenda que, vamos supor que você está operando um tempo gráfico, né, de 12R, 12R está o suporte aqui. Ó. Vamos lá. 12R está o suporte aqui. Resistência aqui. Pô, subiu esticado, já veio aí, vai chegar lá com 600 pontos, foi muito. Né? É errado vender aqui? Lógico que não. Mas pode ser que ele passe direto. É errado vender aqui? Lógico que não. Vai lá. Em vez de respeitar esse, ele respeitou o outro. Mas o que não dá é você ficar tentando venda em qualquer ponto. E aí, o que eu tento fazer? Né? Olha, tá vindo, veio esticado. MACD tá verde? Beleza, tá verde. Meu stop aqui, para mim não ficar me machucando, não vai ser o de 120 pontos, que é a favor da tendência. Meu stop aqui é de 60 pontos. É de um box desse aqui. Ok? Eu não preciso esperar 2 boxes para mostrar que ele rompeu. Meu stop aqui é de 60 pontos. Ele não pode fazer um box aqui acima, é bater e voltar. Se eu tomei, em vez de eu pegar aqui, vamos supor, se eu operar com stop de 120, olha só para vocês verem. Peguei, vendi aqui. Qual que é meu alvo? Se o MACD estiver vermelho, meu alvo vai ser aqui embaixo, esse suporte. Se o MACD estiver verde, meu alvo vai ser voltar na média. Porque eu sei que quando ele voltar na média, ele vai estar dando compra. Entenderam a diferença? Então vamos lá, a primeira coisa que você vai analisar é
Tá aqui, segurou no suporte, segurou. Beleza. Olha lá, ó, segurou no suporte, tá indo. Se você está comprado, aqui é um possível alvo. Aqui é a região onde você apertar stop. Tá de 2 boxes? Já coloca um box. Tá? Você não sabe se pode voltar, em vez de você devolver 120 pontos, né, que você sempre vai estar atrás de 120 pontos, você devolve só 60. Né? E se romper e ir embora, você vai continuando. Ok. Vamos lá. Se você não está fazendo nada, pô, perdi a alta, não está fazendo nada, e possivelmente vai abrir uma operação de tendência, né? Tá subindo? Olha o MACD. Quer vender? Tem problema nenhum. Quer vender? Tá verde aqui, stop na metade. Você não vai se machucar, porque é uma operação no risco. Stop na metade do normal, que seria os 120 pontos. Vamos lá, tomou stop de 60. E lá em cima, você vai vender metade de novo. Tá vendo? Em vez de você gastar 240 pontos, você gastou 120 que você apostaria em uma só. E aí, ó, você tomou 60 pontos. Qual que é o alvo? O MACD tá verde, não tá? Tá verde. Qual que é o alvo? É a média. Aí, se aqui ele veio poluído, né? Se pega na média, você recupera aquele stop, olha lá, 260, sobe 200 pontos. Nesse caso aqui, ela veio poluída. Tem algumas que vão vir, né, de forma limpa. E aqui você tem que sair. Se o MACD está verde, né, aqui você tem que sair. Porque você sabe que aqui ele abre compra. Nessa situação abriu compra, nessa aqui não, passou direto, ó, voltou lá para baixo. Né? Mas a gente sabe que a maioria das vezes ele bate na média segura. Não tem um porquê de você continuar vendido, sendo que aqui está habilitando compra. A não ser que você usou esse tempo gráfico para vender, e essa possível venda que ele está dando, coincida com um ponto de venda no tempo maior. Aí você pode até fazer a venda no tempo menor para levar para a tendência no tempo maior. Não tem problema. O que você não pode é vender nesse tempo gráfico, por exemplo, com stop do tempo maior e alvo no tempo maior. A estratégia não deve ser montada aqui. A estratégia tem que ser montada lá no gráfico, né, que condiz com o que você quer fazer. Deu para entender? Né? Vai dar certo? Olha, a gente não sabe, é como qualquer outra estratégia. Né? Se vai vir bater no suporte, na resistência e vai voltar, igual se vai bater nessa, eu não sei. O que eu posso te passar são proteções, tá? A seu favor, para você manter pelo menos o risco ganho. MACD está verde, vai operar contra a tendência, stop curto. Porque aí você pode até tentar mais uma, não tem problema. Isso aqui não é você ficar tentando acertar topo e fundo. Né? No caso aqui, topo. Okay? Você tem a técnica por trás são linhas de marcações de suporte e resistência. Bacana? E aí é a resistência. Aqui você vende, MACD verde, stop curto. Se por acaso o MACD estivesse vermelho, deixa eu ver se tem uma situação, o seu stop seria de 120 pontos. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Vai acontecer de subidas com MACD contrário. Deixa eu ver se eu pego uma aqui. Aqui, ó. Por exemplo, está subindo. MACD vermelho, você sabe que a chance é de cair. Se ele está subindo, ele pode até mudar o comportamento. Mas a chance dele continuar subindo é pouca, porque o mercado, né, demonstra que o movimento principal que possa vir, né, é de queda. Se você vai vender aqui nessa situação, seu stop não é 60, seu stop é 120. Entendeu? Por quê? O mercado está forte para subir, mas você tem a técnica, né, o indicador mostrando que é para venda. E aí você vende com stop maior. Tá? Olha lá. Só que aí é o seguinte, se você vendeu aqui não é para sair na média, porque você sabe que a média não dá compra. Nesse caso aqui ele te estopou. Né? Mas a gente sabe que a maioria das operações é para fazer isso aqui. Ó. Se o MACD está vermelho, ele não vai segurar na média. Ele não tem força para segurar aqui para voltar. A não ser que, olha, tem uma mudança de comportamento. Olha o MACD quase virando, mas ainda está vermelho. E aí se sai daqui é para buscar lá embaixo. Deu para entender a diferença? Se você vai operar o suporte e resistência, é para esse action, né? Se você vai operar suporte e resistência com apoio do indicador que te fala, né, se a direção do mercado é mais para compra ou para venda. Tá?
Então, é mais ou menos isso. Né? Deixa eu ver aqui, até esse alvo aqui. Ó. Deixa eu ver se ele dá lá. Não, não dá. Dá no meio do caminho. Aí aqui é para sair aqui. Você pode até tentar pegar mais alvo, mas aí você sabe que passou daqui é stop curto, que você planejou entrar aqui. Né? Pode ir até mais, o negocinho passou aqui, pode ir até mais. Mas aí é mínima de cada box e vamos embora. Ok? Então, a visão macro qual que é? Para vocês analisarem. Olha, está lá em cima na resistência forte. Está lá em cima. Apontou para baixo, a direção é para ele buscar a próxima resistência, o próximo suporte forte. Então o mercado está direcionado para vir buscar lá os 58 mil pontos. Okay? Vai lá, olha, ele tem as barreiras dele no meio do caminho. E aí vai depender do tempo gráfico que você está operando, lógico. E aí, ó, segurou, ó, e aí tá vindo. Tentando, tá chegando, né? Tá chegando. Bateu aqui, segurou para voltar a subir, é para ele vir ir lá em cima testar a resistência, ou no meio do caminho, no tempo maior, que é onde é que a gente marcou isso. Ó. Vou colocar o 50R aqui, e as marcações assim. E aqui, ó, sem R, os pontos de suporte e resistência, olha lá, ele está saindo daqui para vir para cá. No tempo menor, está cheio de dificuldade. No tempo maior, ele está vindo só. Ele só falhou lá, ó, fez topo duplo lá em cima, né, falhou lá em cima e está vindo para cá. Simplesmente, né, no tempo mais limpo. E aí, se ele segura aqui embaixo, o que você espera? O MACD está para baixo, você espera que ele faça isso. Ó. Testa aqui um fundo. 2. E se ele falhar no topo, assim que ele falhar no topo e vir para romper fundo, você vai ter aqui um novo suporte e resistência. Vai ser marcado aqui assim. Ele deixou um pro fundo. Bacana? Então é só entender o tempo gráfico que você vai operar. Você faz todas essas marcações justamente para você ver onde que você vai inserir esse operacional. Aqui, por exemplo, né, a gente sabe que pelo tamanho da movimentação, ó, são praticamente 2.500 pontos, né? Pelo tamanho da movimentação, isso aqui é para um possível swing trade, né? Possível swing trade. Mercado falando que cai, né? Deixa eu colocar no gráfico diário. O gráfico diário é para que fala que sobe, né? Vai dar para o MACD aqui vai estar distorcido por cada base. Mas, por exemplo, aqui falhou no topo, você vai vender no swing trade daqui para poder pegar aqui. Esse tempo gráfico vai te mandar swing trade. Falhou lá em cima, é para buscar aqui. Falhou aqui, não rompeu, falhou aqui, é para buscar lá em cima ou só a retração. Acabou. Né? E aí você vai colocando os tempos gráficos, 15 minutos. Aí você vai lá e coloca 25R. Olha lá. Falhou aqui, falhou no fundo, só bateu no fundo, é para buscar o topo. A resistência. Falhou na resistência, é para voltar lá para baixo, para buscar o fundo. Tá vendo como é que aparentemente você mostra dificuldade, mas quando você aplica as linhas de suporte e resistência no tempo gráfico dele, né, você vê ó, alvos maiores. Aquele tanto de linha, eu não preciso deixar esse tanto de linha aqui para me dificultar minha visão. Ó. Fica tudo rabiscado, fica achando que tem suporte e resistência em todo canto. Mas não. Desse suporte e resistência, das linhas contínuas, ele atropela, ele passa por cima, né, das linhas mais fracas. Tem hora que segura, olha aqui, ó. Mas a gente vê que não é com frequência. De vez em quando ele dá uma segurada, ó. Segurou, segurou, né? Olha aqui, ó. A sombra segurou. Bacana? Então, mas se você aí você joga no 12R, olha lá. Ele sai de um e busca outro, 12R. Olha lá. É sair daqui para buscar lá embaixo. Vai vir com dificuldade igual veio? Não sabemos. A partir do momento, amanhã, por exemplo, ele mostra que vai subir, é para ele vir testar essa resistência. Vai vir poluído? Não sei. Mas eu sei que eu tenho espaço. Se eu achar uma estratégia para compra, eu sei que eu tenho espaço de pelo menos 380 pontos aí para poder subir, por exemplo. Bacana? Como é que se ajusta esses pontos de suporte e resistência? Pegar no dólar, por exemplo, o dólar, né? Deixa eu jogar lá no dólar. Que já está com as marcações. Vamos atualizar com os pontos de hoje, por exemplo. Apesar que está na congestão aí há muito tempo, né? E aí, primeira coisa, o que eu vou fazer? Deixa o gráfico limpo lá.
Vou lá no dólar, 40R do dólar é o gráfico diário, e aí eu venho cá ajustar. Ó. Então, ó, ele fez novo topo. Eu venho cá, puxo para cá essa linha. Ele já marcou fundo. Eu venho aqui, pego essa linha, copio ela, porque tem as propriedades dela, e já marco o fundo aqui. Pronto. Ajustei os pontos fortes e fracos. Se ele romper, montar esse pivô do diário, passou desse suporte, dessa resistência, é para ele vir buscar essa lá em cima. Tem possibilidade disso? Joga a projeção. E nós temos uma projeção do dólar, se ele romper, olha lá, para vir buscar lá, possivelmente lá em cima ou próximo disso. Né? Ok. Estou no 40R, coloquei a marcação do 40, vou jogar no 60 para ajustar, né? Então 20R. Para ajustar. Qual que é o ajuste que eu vou fazer? Olha lá. Essa aqui passa para cá, para o topo mesmo, né? Porque o box muda. Essa aqui passa para cima dessa linha pontilhada. O que eu faço com essa linha pontilhada? Eu não preciso dela, porque a grossa é mais importante. Apago a pontilhada, pego a grossa e jogo para cá. Pronto, afinei minhas linhas de suporte e resistência. Próximo passo, vou ver aqui se tem, olha aqui, ó, essa linha contínua. É algum topo fundo? Não, ficou no meio. O que eu faço? Pego ela, ajusto ela para cá. Novo suporte e resistência, esse aqui não existe mais, que ele está ignorando. Bacana. Pega a linha aqui, olha lá, ajusto para cá. Aqui, eu ajusto para cá. Ok. Pega essa linha aqui, está ignorando. Preciso marcar ela? Não, não preciso. Apago ela. Então o dólar está andando com facilidade nesses pontos aqui. Né? Aqui embaixo eu vou ajustar. Só vou fazendo pequenos ajustes. Ó. Beleza? Lá em cima está ok. Só que essa gravação de 60 é para operar o 15. O que eu jogo? Jogo no gráfico agora de 10R. Opa, de 10R. E ajusto lá. Eu pego as linhas pontilhadas, ó, as linhas contínuas, e ajusto aqui. Vamos lá, essa aqui, eu ajusto ela para cá. Ok. Lá embaixo está certo. É pequenos ajustes, né? Só vem ajustando. E aí eu vejo o gráfico de 25. Vamos lá. O gráfico de 10, de 15 minutos. Montou topo e fundo, que seria importante no gráfico menor? Sim. Eu venho cá, pego essa linha, copio ela, coloco aqui nesse topo, que ele deixou, clico 2 vezes, e é o seguinte, ela é para aparecer, não aqui nesse tempo gráfico. Altera aqui, não é para aparecer no 15. Pronto. E a partir de agora eu copio só ela. Copio ela aqui, pego daqui, jogo para cá para esse fundo, pego daqui, jogo para cá para esse fundo. O resto está tudo certinho. Deixa eu ver. O resto está tudo certo. Beleza. Joga no 5R, ajusta essas linhas que eu marquei. Do tempo gráfico dele. Ó. Aqui eu passo para cá. Essa aqui eu passo para cá. Essa aqui eu passo para cá. Lá embaixo ajusta essa aqui. E pronto. Ok, estou no gráfico agora eu vou ajustar as linhas menores, as linhas finas. O 5R deixou ponto de suporte e resistência? Deixou. Pega essa linha, está certa, deixa ela quieta aí. Só copio essa, passo daqui, criou um novo suporte aqui para o gráfico menor. Beleza. Lá em cima, preciso marcar essa aqui? Para o tempo menor? Sim. Marcou. Aqui. Congestão, marquei. Ok. Deixa eu ver para cima, não, para cima aqui. Ajusto para cá. Lá embaixo não tem nada. Vamos lá, essa aqui eu ajusto aqui. Essa aqui eu ajusto aqui. Aqui eu não preciso colocar nenhuma, que já tem a linha contínua. E aqui já está tudo marcado. Prontinho. Só venho e vou fazendo pequenos ajustes de acordo com a movimentação. Vou pegando
da direita para a esquerda e marcamos os topos e fundos que foi deixando da direita para a esquerda. E aí quando eu jogo nos tempos gráficos lá, só salvar aqui, não esquece de salvar, se você mudar alguma coisa e o seu Profit fechar, vai ter que fazer tudo de novo. E aí o que acontece? Só salvar o outro aqui. E aí o que acontece? Quando você joga no 1 minuto, então o 3R, tá lá. Tem espaço para movimentar? Tenho. Aqui é o 5, né? Tem que ajustar aqui. Ajustei. Ajusta aqui. Vou ajustando as pontilhadas, ó. Pontilhado eu ajusto para cá. Essa aqui. Não, tá lá quieta lá. Essa aqui mesmo, aquele topo lá. Ó, pontilhada, ajusto para cá. Tem mais alguma coisa para ajustar? Lá para trás tem. Na descida aqui, por exemplo, aqui, ó, ajusto daqui para cá, essa aqui não precisa, essa aqui está certa, e aqui pontilhada, 206, essa aqui é antiga. 206, tá aqui, é esse topo aqui. Bacana? Se vai ser respeitado ou não, é só no outro dia pra gente ver. Né? Opa. Uma coisa que eu tenho que ver para não ficar muito marcado, meu gráfico, é que eu deixe, senão eu fico doido, né? Eu deixo movimentações. Tem espaço pro scalp para andar? Pô, tem, olha lá. 6 pontos. Tá vendo? Aqui é dificuldade, se eu estou comprado, fica de olho, tem 2 suportes. Passou disso, tem espaço para andar mais 7. Tá vendo? E ele trabalha nesses pontos. Mesma coisa lá no 5R. Eu venho aqui, 5R, vou jogar lá. Olha os pontos de suporte e resistência. Se ele sai daqui, eu quero que ele busque lá embaixo. Quase pegou. Vamos lá. O MACD estava vermelho, eu acho, se não me engano. Não, estava verde. Aqui tinha pivô. Não dava nem para vender aqui direito. Acabou de fazer pivô, tinha mais alvo para cima. Se fosse uma possível venda, é vender daqui com alvo lá para baixo. Se o MACD estiver vermelho, ignora a média. Só cria-se, lógico, um ponto de atenção. Né? Mas ignora a média. É sair daqui para cá. Se o MACD está verde, fica atento que aqui está dando compra. Bacana? Mesma coisa lá no 15R. Aí joga o 10R aqui, vai estar com as marcações só dele. Ó. Só vai estar com as marcações dele. Essa marcação aqui é do 25. É do 10R. Não é do 5. E aí, certinho. Tá vendo? Ó? Se ele sai de 1, se eu compro aqui, ó, se por acaso eu compro aqui e ele sai de 1, né, é para buscar o outro lá em cima. Eu espero que ele vá assim, de forma limpa. Né? Eu quero que ele vá de forma limpa. Algumas vezes vai vir poluído. Sai de um para vir no outro, vem de forma poluída. Outras vezes ele pega e vai direto. Como é que você vai saber qual que vai limpa, qual que vai poluído? Operar. Operando. Por exemplo, o dólar cai aqui, ó. O dólar fazer essa movimentação aqui, ó. Se for amanhã o dólar MACD está para cima ainda, apesar que o MACD está virando agora, né? O MACD está para cima ainda, ele pega e vem fazer isso aqui, ó. Vem testar aqui. Você quer que ele bata aqui. Se está verde, você vai definir o seu stop de acordo com o MACD, que ele volte aqui para cima. Que ele venha, bata aqui e volte lá para cima. Que é o que ele tem feito. Bacana, pessoal? Deu para entender como é que marca suporte e resistência, como trabalhar esse suporte e resistência, tamanho de stop, o que você vai fazer, se a movimentação está esticada ou não está, né? Como é que você vai tomar a decisão, se você vai operar rompimento, se você vai operar contra a tendência. Como eu falo, está subindo, não tem nada de errado vender. A única coisa que você vai ter que fazer é definir o tamanho de stop de acordo com o MACD. Pode ser que passe do primeiro e vá no segundo. Dá venda de novo? Dá.